Ainda em pé, façamos a leitura da palavra de Deus, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Chegamos a um dos momentos conclusivos de uma seção da carta, a relação de Israel, o futuro de Israel e a fé cristã. Então, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, a igreja localizou a passagem. Diz assim, portanto, a palavra do Senhor. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e se o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros que sois gentios. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se, de algum modo, posso incitar a emulação do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação para o mundo, o que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente será a totalidade se for santa a raiz. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabes que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra forma, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na sua incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava e contra a natureza enxertado em uma boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Porque eu não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Essa é a minha aliança com eles, quando eu os tiver tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são
irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste a misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência a fim de usar misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Até aqui a palavra do Senhor, a igreja pode sentar. Aproximadamente um ano atrás, no dia 7 de outubro de 2023, o mundo assistiu estarrecido a um dos mais cruéis ataques terroristas dos últimos tempos. Quando mais de 3.000 homens saíram de Gaza, invadiram o sul de Israel e saíram matando pessoas, matando a esmo, civis, não somente militares, mas também militares, policiais, mas especialmente civis desarmados, mulheres, crianças, famílias inteiras, massacradas pelo puro e simples fato de serem judeus, serem o chamado inimigo sionista. Esse ato terrorista não ficou sem resposta. Israel respondeu e nós temos uma guerra em andamento até o dia de hoje. O Hamas, que foi quem fez esse ataque, é um movimento terrorista reconhecido por praticamente todas as nações democráticas e livres do mundo. Ele é reconhecido como um movimento terrorista, porque ele quer pura e simplesmente a destruição. Ele não quer pura e simplesmente negociar ou ter parte da terra. Ele quer a destruição completa e absoluta do Estado de Israel e a total expulsão dos judeus da terra prometida, ou seja, de Canaã, da Palestina, não importa como chamemos. Por isso ele é considerado um movimento terrorista, porque ele ataca as pessoas, não importa quem elas sejam, só porque elas se opõem aos seus planos. E assim, em meio a tudo isso, e esse conflito ele é muito conhecido, ele move governos, ele move ideologias. Geralmente certas ideologias são a favor da Palestina, certas ideologias são a favor de Israel. Mas a pergunta que se faz é: e o povo de Deus? E a igreja? Como ela se posiciona a respeito desse conflito? E nós que somos cristãos e que de alguma maneira temos uma herança em comum com Israel, como encaramos isso? O Estado de Israel contemporâneo, grandemente secularizado, e dentre esse Estado fortemente secularizado também aqueles que praticam o judaísmo, e uma pequena minoria que aceita Jesus Cristo como o Messias, como o Salvador, são os judeus messiânicos e outros ramos de judeus cristãos que também existem lá no Estado de Israel. Mas nós, como cristãos, qual o nosso relacionamento com o povo judeu hoje? Qual o nosso relacionamento, seja com aqueles que estão lá, com o Estado de Israel, mas também com os judeus ao redor do mundo? E aqui no Brasil, nós temos também muitos judeus vivendo entre nós. Qual deveria ser o nosso posicionamento? Ao longo da história, a igreja adotou diversas posições a respeito do povo judeu. E muitas delas, inclusive, foram posições terríveis, porque desde o início houve conflitos. A Bíblia nos narra que os judeus foram os primeiros convertidos, mas de uma maneira geral, maciçamente Israel rejeitou Jesus como Messias, rejeitou a fé cristã. E logo então as autoridades religiosas começaram a perseguir os primeiros cristãos, que eram eles mesmos judeus. Mais tarde, os gentios começaram a se converter também. E o que nós vemos é que os judeus começaram a ter um ódio crescente com os convertidos ao cristianismo, com os cristãos gentios. E isso se traduziu ao longo da Igreja Antiga em perseguição, no qual às vezes os próprios judeus entregavam os cristãos às autoridades romanas, porque diziam: esses aqui não praticam a nossa religião. Os judeus podiam adorar o Deus de Israel e eram obrigados a prestar o culto ao imperador, mas os cristãos não tinham essa autorização. Em meio a esses conflitos, muitas vezes os judeus não tinham problema nenhum
em deixar os cristãos serem entregues à autoridade romana, porque eles não se identificavam. Isso depois mudou. Os cristãos se converteram, ou melhor, o Império Romano se converteu e as autoridades romanas e cristãs passaram a perseguir a minoria religiosa judaica. E ao longo de mais de 1000 anos, os judeus foram, de alguma maneira, uma minoria discriminada ao redor do mundo. A consumação disso foi o Holocausto nazista, o antissemitismo no nível máximo, quando a Alemanha nazista quis exterminar os judeus da face da terra. Não conseguiu, mas matou mais de 1/3 deles, aproximadamente 6 milhões de pessoas. Isso levou, então, a ideia, ou melhor, consolidou uma ideia mais antiga de que os judeus deveriam voltar para a sua terra ancestral, que era a terra de Canaã, o atual Estado de Israel, ou parte do atual Estado de Israel, voltar para lá e assim ter um lugar onde eles não mais poderiam ser perseguidos, discriminados e massacrados. E assim nós temos o surgimento do Estado de Israel moderno, apoiado pelas democracias, apoiado por amplos segmentos do mundo evangélico. E muitas pessoas veem nisso, portanto, cumprimento de profecias e, inclusive, relacionam tudo isso com o capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos, que nós lemos aqui. Eu não posso aqui, nessa manhã, e também nem é o propósito dessa mensagem, entrar em detalhes de geopolítica, as questões que estão envolvidas aqui, mas, de qualquer forma, a pergunta que se faz e que esse texto nos coloca hoje, e são perguntas extremamente atuais, à luz desse conflito que estamos vivenciando e que pode se expandir ao redor do mundo para uma guerra mundial novamente. A pergunta que se faz é: qual é o nosso relacionamento, portanto, com o povo judeu? Se ao longo da história parte da igreja acreditava que a igreja substituiu o povo de Israel e que Israel foi rejeitado, portanto, por Deus, e que as promessas que eram para Israel agora são para a igreja, Paulo aqui no capítulo 11 parece dizer algo diferente disso. Bastante diferente. Mas como entendemos essas palavras de Paulo, a mensagem de hoje vai tentar então expor em 4 pontos o que Paulo nos fala aqui. Em primeiro lugar, Paulo trata de um remanescente dentro de Israel, ou seja, uma pequena minoria que aceita o Messias e que, portanto, confirma a fidelidade de Deus às promessas para o seu povo, as promessas que ele fez para Abraão. Mas depois, Paulo vai mostrar também que o endurecimento da grande maioria do povo judeu não foi sem propósito, mas sim está dentro dos propósitos soberanos de Deus de levar a salvação do mundo inteiro, ou seja, de pessoas de todas as línguas, povos e todas as tribos, povos e línguas, os gentios. Eles vêm à fé, creem em Jesus Cristo, porque os judeus rejeitaram os Messias. Mas esse endurecimento, segundo Paulo, não é definitivo. E assim o terceiro ponto nos fala que, de alguma maneira muito misteriosa, e ele diz, isso é um mistério, de alguma maneira misteriosa, Deus, todo Israel será salvo em algum momento da história humana. E por fim, no último ponto, diante de todo esse mistério de Deus, à luz de tudo que foi falado por Paulo no capítulo 9, no capítulo 10, no capítulo 11, que fala, portanto, da soberania de Deus na salvação de pessoas e nações, diante de toda essa grandeza e de todo esse mistério que Deus revelou ao apóstolo Paulo, Paulo fica maravilhado com a soberania, com o conhecimento, com a sabedoria de Deus, e não faz nada além de adorar e exclamar, se ajoelhar, se prostrar diante de Deus e adorar, reconhecendo o seu poder, os seus juízos insondáveis, inescrutáveis, a qual nós, como seres humanos, compete apenas adorar e aceitar e não nos rebelarmos. Então são esses 4 pontos. O nosso tempo não nos permite entrar em grandes detalhes nesses 4 pontos, mas vamos, portanto, ao que a palavra de Deus nos diz. E o primeiro ponto, o remanescente. Quando Paulo fala sobre o futuro de Israel, ele começa perguntando, e essa pergunta, a resposta a essa pergunta é uma pergunta retórica, ela é óbvia e é decisiva para Paulo. Terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? E aqui, povo, ele está usando para falar não da igreja, mas sim de Israel, do Israel étnico, a nação de Israel, a descendência física de Abraão. Terá Deus rejeitado Israel? E a resposta óbvia de Paulo é de modo nenhum. E como ele demonstra isso, ele começa por falar de um remanescente, ou seja, entre os judeus
há pessoas que creram em Jesus Cristo, e ele mesmo, o apóstolo Paulo, é um desses. Eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. E aqui a palavra conhecer, lembre-se lá, Romanos 8, quanto aos que de antemão conheceu, a mesma expressão, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que eles sejam primogênitos entre muitos irmãos. A palavra antemão conhecer fala, portanto, de um ato soberano de Deus de escolha. Ele escolheu Israel. E nós vemos isso lá em Deuteronômio, em outros escritos do Antigo Testamento. Deus escolhe Israel não por causa dos seus méritos. Deus escolheu porque ele quis escolher e ponto. E não cabe a nós discutir, questionar isso e por que ele fez isso. E ele deixa bem claro quando Israel vai tomar posse da terra. Lá em Deuteronômio, olha, vocês não vão ganhar essa terra porque vocês merecem. Vocês não merecem. Vocês são um povo rebelde. Vocês vão entrar na posse dessa terra porque o povo que está lá é desobediente, é perverso, é pior do que vocês. E porque eu escolhi vocês. Ponto. É isso. Não há mérito nenhum de vocês. Deus, de antemão, escolheu o povo de Israel. E, portanto, se ele escolheu Israel em algum momento da história da humanidade, ele também não rejeitará o povo de Israel. Deus não rejeitou o seu povo. Ou não sabeis, e aqui Paulo então pega um exemplo claro, que mostra que Deus continua a preservar pelo menos uma minoria dentro do seu povo que apostatou da fé. O povo que se afastou da sua palavra. É o remanescente. E aí ele pega um exemplo que ilustra, que já vem lá do período bíblico do Antigo Testamento. Vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias. A história de Elias, você sabe, Elias entrou em conflito com os profetas de Baal, do falso Deus, aquele Deus perverso das religiões pagãs de Canaã. E nesse conflito ele venceu e exterminou, chamou vários homens para exterminar os profetas de Baal. Jezabel, que era a pior rainha de toda a história do povo de Israel, perversa, pagã, ela se revolta contra Elias e o persegue, convence o seu marido, o fraco Acabe, dominado por ela, a perseguir Elias. E ele então tem que fugir. Ele foge e se deprime, porque ele pensa, eu estou sozinho. Tive uma grande vitória contra esses profetas de Baal, Deus mostrou o seu poder, confirmou que ele é o único Deus verdadeiro nesse mundo, mas agora estou eu aqui no meio do deserto, fugindo dos perseguidores. De que me adiantou tudo isso? Então Deus fala com Elias e diz, você não está sozinho. Há 7.000 homens lá naquele reino de Israel, debaixo do poder de Acabe e Jezabel, 7.000 homens que jamais dobraram seus joelhos diante de Baal. Esse é, portanto, um remanescente fiel. Essa é a resposta para Elias, e por isso Paulo vai dizer no versículo 5, assim, pois, também, agora, no tempo de hoje, tanto quanto no tempo de Elias, hoje, no meu tempo, Paulo, enquanto eu prego o Evangelho, persiste um remanescente segundo a eleição da graça. E Paulo vai deixar muito claro, se há um remanescente, e se há judeus que creem em Jesus Cristo, isso não acontece porque esses judeus são bons em si mesmos, ou porque eles fizeram uma boa obra de crer e por isso eles merecem a salvação. Não. Paulo usa, e aqui acho que é um dos versículos mais claros, mais evidentes de toda a Bíblia a respeito do papel da graça na salvação e do papel das obras na salvação. Versículo 6. Se é pela graça, não é pelas obras. Do contrário, a graça não é graça. Fim. Não, o povo de Israel que crê, que é remanescente, não tem mérito algum por isso. Eles não são melhores do que os outros, eles não são melhores do que o incrédulo. A própria fé deles não é uma obra, não é algo que surge deles, é um dom de Deus, porque se a fé deles fosse uma obra, já não seria a graça, aí já seria a obra deles, a fé. Mas Paulo diz, se é pela graça, não pode haver obras, porque do contrário já não é graça, aí é obra. O ser humano ele tem essa tendência de dizer assim, olha, é graça, mas assim, eu tenho que fazer minha parte, eu tenho que fazer minha parte, eu tenho que dar uma ajudinha para Deus. Ele jogou uma boia, eu tenho que pegar a boia, se eu não fizer a minha parte, eu não sou salvo. O ser humano tem essa tendência de imaginar, e por ele fazer a sua parte, ele pensa que tem mérito. Não, aquele incrédulo lá, ele é assim porque ele quer, eu tenho mérito porque eu acreditei, eu criei.
né, e eu mereço, portanto. Mas não, Paulo deixa claro, quem crê não merece a salvação, ele não tem mérito, porque senão não seria pela graça, seria por obras. Mas qualquer tentativa de colocar mérito humano é como cuspir na graça de Deus. É como excluir a graça de Deus, é como debochar da graça de Deus. Não se pode falar em mérito humano se nós queremos ressaltar a graça. E assim, Paulo deixa claro, há um remanescente que crê, e esse remanescente que crê, crê somente pela graça. Mas ele continua no seu raciocínio, ele vai dizer, olha, Israel estava tentando buscar o que o remanescente alcançou, mas eles não alcançaram. Por quê? Porque eles procuraram pelo seu esforço, eles procuraram pelas obras, eles procuraram, né, guardando a lei. O que Israel busca, ele não conseguiu, mas a eleição alcançou. A eleição alcançou uma minoria que crê. Né? E os demais foram endurecidos. Eles foram endurecidos, eles não creram. E aí Paulo vai recorrer a versículos do Antigo Testamento. Deus lhe deu um espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Aqui é uma alusão a Isaías. E logo em seguida ele faz uma alusão ao Salmo de número 69, né? O Salmo de Davi, na qual Davi, traído pelo seu povo e agora perseguido por aqueles que antes o serviam como rei, ele deseja que os castigos de Deus caiam sobre essas pessoas e ele diz, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição, escureçam-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre curvados as suas costas. Ou seja, por causa da sua rebelião, que permaneçam nessa rebelião e não venham a crer. De alguma maneira, muito misteriosa, a grande maioria do povo de Israel está nessa situação. Estão com o coração endurecido. Eles não creem. E esse é o primeiro ponto. Há um remanescente, mas a grande maioria não crê. E aí vem então o segundo ponto. Por que uma grande maioria do povo judeu, do povo Israel, se endureceu contra a mensagem do Evangelho? E Paulo diz então, pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. O que Paulo está querendo dizer aqui com essa pergunta retórica? A queda dos judeus, como ele narrou aqui, quando ele falou aqui que a grande parte deles foram endurecidos e, portanto, tropeçaram. Jesus é a pedra de tropeço, eles tropeçaram, eles não creem e, portanto, se afastaram de Deus ao rejeitarem o seu Messias, o seu enviado. Essa queda deles é uma queda definitiva? Por isso a pergunta, tropeçaram para que caíssem. A ideia da queda é como algo mais definitivo. Tropeçaram para que caíssem, ou seja, eles estão irremediavelmente perdidos? E Paulo diz, de maneira nenhuma. Esse endurecimento de Israel, portanto, não é definitivo. Mas Paulo vai dizer, eles caíram por quê? Para que pela sua transgressão viesse a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Nós sabemos que a rejeição de Israel ao Messias e a perseguição que o povo de Israel, que as autoridades judaicas fizeram pela igreja primitiva, fez com que os cristãos se expandissem. Primeiro para a Judéia, Samaria, mas depois também ao redor do mundo, e nas sinagogas onde Jesus era pregado e rejeitado, os apóstolos e os pregadores iam para os gentios e pregavam o evangelho aos gentios, uma vez que os judeus os haviam rejeitado. E assim, por causa da rejeição dos judeus, o evangelho se propagou entre os gentios, de uma maneira que não aconteceria, talvez, se os judeus aceitassem abertamente o evangelho. Então há um propósito, o propósito é que os gentios chegassem ao evangelho. Se hoje eu e vocês estão aqui, quase 2000 anos depois, cultuando a Deus e o seu Filho Jesus Cristo, foi porque Israel se endureceu contra Jesus Cristo. E esse endurecimento, por sua vez, além de nos levar à salvação, ele vai fazer uma outra coisa, ele vai gerar ciúmes em Israel. Em que sentido Paulo fala de ciúmes? De uma maneira geral, os judeus se ressentem com o uso que nós fazemos das suas escrituras no Antigo Testamento. Nós pegamos o Antigo Testamento, a escritura sagrada deles, e usamos e dizemos assim, isso aqui se cumpriu em Jesus Cristo. Jesus é o Messias. E os judeus que não aceitam o Messias não entenderam nada, e não entenderam a mensagem do Antigo Testamento, porque o fim da lei é Cristo. Os judeus ficam enlouquecidos, porque quando nós dizemos isso, nós dizemos que a religião deles está ultrapassada. De alguma maneira, a aliança mosaica foi superada pela vinda do Messias.
e que, portanto, eles estão em rebelião contra Deus. Isso gera um ressentimento. É natural que gere esse ressentimento. Mais ainda, as escrituras elas foram dadas para eles. Eles identificam aquilo como algo nacional, como algo étnico. E agora povos que até então eram povos que os oprimiam, que faziam mal, que tiravam as suas liberdades, agora esses povos dizem que creem no mesmo Deus que eles. Mas que esses povos, por sua vez, não permitem que eles tenham aquela restauração tão desejada, conforme as profecias do Antigo Testamento. Então isso gera ciúmes nos judeus. Isso gera um certo ressentimento, mas Paulo diz que esses ciúmes, por sua vez, em algum momento, terá um poder também de levar à conversão. Por quê? Porque ao olhar para a igreja, e ao ver que a igreja está desfrutando das bênçãos prometidas pelos profetas, os judeus iriam desejar eles mesmos também desfrutar dessas bênçãos. E por desejar desfrutar dessas bênçãos, os seus ciúmes eles iriam se converter novamente. Eles não iriam ficar permanentemente rebeldes contra o Evangelho. E Paulo vai dizer no verso 12, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, porque sim, quando eles rejeitaram a Cristo, os gentios se converteram e olha a transformação que o nosso mundo passou por causa da conversão de reinos, de imperadores, de governantes e da população à fé cristã. O mundo, apesar de todas as suas mazelas, é um lugar melhor por causa da fé cristã. Mas a rejeição deles causou essa riqueza para o mundo. Então Paulo diz, imagine então o que será com a sua aceitação ao Evangelho. O povo das promessas que Deus fez a Abraão, imagine o que acontecerá então quando eles forem reconciliados. Imaginem, a sua plenitude, ou seja, quando todos os judeus, quando o povo judeu majoritariamente aceitar Jesus como seu Messias. Imaginem vocês o que será então. Se a sua rejeição causou algo bom, imagine então a sua aceitação o que causará. E por isso Paulo vai dizer, dirijo-me a vocês, gentios, ou seja, ele se dirige a nós hoje aqui também, nessa manhã. Eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério para ver se de algum modo posso incitar a emulação do meu povo e salvar alguns deles. Paulo tem a esperança de que ele, sendo judeu, pregando, ele de alguma maneira vai conseguir salvar alguns deles. Ele tem uma consciência de que o ministério da pregação ordinária vai continuar a salvar judeus, mas ainda não será aquela conversão em massa do povo de Israel. E ele fala mais uma vez no verso 15. Se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação no mundo, o que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Eles rejeitaram. O mundo se reconciliou com Deus, o mundo que adorava falsos deuses, o mundo que estava na impiedade, o mundo que não tinha acesso a Deus. E agora nós temos acesso. Agora, a reconciliação deles, então, imagine o que vai acontecer se não vida pelos mortos. Aqui Paulo está provavelmente, não posso confirmar com certeza, mas provavelmente fazendo uma alusão aos tempos do fim, ao juízo final, à ressurreição dos mortos e à glória futura que alcançará toda a humanidade redimida. A restauração de Israel virá acompanhada da ressurreição dos mortos. A restauração de Israel virá acompanhada de vida plena para todas as nações, a consumação do reino de Deus. É isso que ela trará. Então há grandes expectativas e o povo de Deus deveria ter expectativas pela conversão do povo de Israel, porque isso representará o cumprimento de promessas, não só as promessas a Abraão, mas as promessas e profecias que os profetas Isaías, Jeremias e tantos outros fazem de um reino de paz, quando a Shalom de Deus estará neste mundo, em que haverá vitalidade espiritual, que haverá, muito provavelmente, então, novos céus e nova terra, e poderemos viver em paz e em comunhão plena com Deus. Isso acontecerá quando o povo de Israel se reconciliar. E Paulo, assim, continua falando e ele vai preparando o terreno para falar de como a salvação de Israel acontecerá. Mas antes disso, ele ilustra aqui com uma alegoria. Uma alegoria em que nem todos os detalhes têm significado teológico, mas de uma maneira geral o que ela quer expressar com essa figura da oliveira, a oliveira brava e a oliveira cultivada que dá frutos.
Ele quer mostrar como é o relacionamento de Deus com Israel e com os gentios, ou seja, todos nós. Há uma oliveira e ela tem raízes. Essas raízes são os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Não pelos méritos deles, mas porque Deus fez promessas a eles. E quais são as promessas? De que ele iria ser pai de uma grande nação, iria servir de bênção para todos os povos da terra. Muito bem, Israel, o povo de Israel, é a oliveira que está fundamentada nessas raízes. Eles são os ramos sustentados por essa raiz, as promessas que Deus fez aos patriarcas. Eles recebem o alimento dessa raiz, mas eles não têm poder neles mesmos. E, por algum motivo, alguns dos ramos foram cortados. Por quê? Por causa da incredulidade. Eles não creram no Messias, então, de alguma maneira, eles estão apartados das bênçãos aos patriarcas. Portanto, de alguma maneira, eles não são o verdadeiro Israel espiritual. E nós, que éramos oliveiras bravas, ou seja, oliveiras que não dão frutos, oliveiras ruins, oliveiras que não são úteis, nós fomos enxertados nesta oliveira boa. Ou seja, nós fomos incluídos no povo de Deus de um modo, e Paulo usa essa expressão, de um modo antinatural. Porque no mundo antigo, até acontecia de tu quebrar um ramo de uma oliveira boa e colocar esse ramo, enxertar ele numa oliveira ruim, para que aquela oliveira ruim sofresse uma transformação e começasse a dar frutos bons. Agora, a recíproca não é verdadeira. Tirar um ramo de uma oliveira ruim e colocar numa oliveira boa, isso não era uma prática usual no mundo antigo, era uma prática antinatural. Paulo está dizendo aqui que o que foi feito não é a natureza das coisas, mas Deus fez isso conosco. Nós que éramos oliveira bravas, que não tínhamos fruto nenhum, nós fomos colocados agora na oliveira boa e agora as promessas de Abraão são nossas. E agora nós somos povo de Deus. E agora, portanto, não existem dois povos, Israel e igreja. Existe apenas um povo de Deus, que inclui o Israel fiel, que crê em Jesus Cristo, e inclui a igreja, os gentios, aqueles que creem em Jesus Cristo. Todos nós agora somos povo de Deus. Mas não é natural. Somos povos de Deus apenas pela graça. Porque se de alguma maneira o Israel étnico, de alguma maneira ele já nascia na oliveira, a sua incredulidade fez com que eles fossem cortados e fossem colocados afora, eles não herdam as bênçãos, mas nós, igreja que não tínhamos nenhuma parte com isso, fomos colocados ali. Paulo diz, então, portanto, vocês, gentios, não se ensoberbeçam contra os judeus, inclusive contra os judeus incrédulos. Por quê? Porque vocês estão aqui pela graça de Deus, não por merecimento de vocês. Deus colocou vocês ali. E outra coisa, se Deus fez algo tão antinatural como pegar um galho de uma oliveira brava e colocar numa oliveira boa para que frutificasse, vocês não acham que não seria mais fácil ele pegar um galho de uma oliveira natural cortado e recolocar de volta? Deus, portanto, pode fazer isso e fará. Em algum momento, portanto, Israel, esse povo de Israel que está afastado, está apartado, será reconciliado. O que vem a ser esse povo de Israel que será reconciliado? Bom, sobre isso há muitas questões e nós falaremos sobre isso no terceiro ponto. Mas o fato é que Paulo quer dar uma lição muito clara aqui. A igreja não deve se gloriar contra Israel por causa da sua incredulidade. E nem tratá-los como inimigos de Deus por causa da sua incredulidade. Porque há um parentesco, e mais, Deus ainda tem promessas para Israel, Ele tem planos para Israel. O Israel étnico, o Israel, a descendência de Abraão. E, portanto, a igreja de maneira nenhuma pode se vangloriar. Mas, pelo contrário, pela fé, como Paulo diz, devemos permanecer firmes, porque Deus não poupou os ramos naturais e também não nos poupará em caso de incredulidade e em caso de fé, e de falta de fé. E considerais, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, o Israel incrédulo, severidade. Mas para contigo, bondade. A bondade de Deus, se nela permaneceres de outra forma, também tu serás cortado.
E eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado daqui por natureza da oliveira brava e contra a natureza enxertado em uma boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. A alegoria que Paulo usa aqui, o propósito dele é para ilustrar o relacionamento, portanto, entre a igreja, os cristãos gentios, e os judeus convertidos e também os judeus incrédulos. E a ideia aqui, antes de tratar a questão de indivíduos ou de perseverança na fé, a ideia aqui é ilustrar que há um somente povo de Deus e que nós, como povo de Deus, não podemos causar divisão. As divisões étnicas não devem prevalecer dentro do povo de Deus. E não deve haver soberba e também não deve haver espaço para dizer que nós substituímos Israel pura e simplesmente. Não há uma substituição, nós não somos um novo. Quer dizer, às vezes nós falamos como um novo povo de Deus no sentido de que Deus restaura o seu povo por meio de Jesus Cristo, a uma nova criação. Mas, por outro lado, temos que ter em mente essa figura de linguagem que Paulo usa aqui, no sentido de que há um só povo e esse povo tem suas raízes no Antigo Testamento. E nós somos colocados nesse povo. Nós não substituímos ele, mas agora convivemos junto com eles e fazemos parte deste povo de Deus ao longo de toda a história humana. Mas evidentemente que quando a gente pensa nessa figura de linguagem, a pergunta que surge é, mas espera aí um pouquinho. E o Israel étnico como um todo? Ainda podemos dizer que eles são povo de Deus, mas se eles são povo de Deus, em que sentido eles são povo de Deus se eles permanecem na incredulidade? O fato é que aí, então, nós entramos no terceiro ponto, quando Paulo, então, confirma que quando ele diz que Israel rejeitou o Messias, ou a grande maioria de Israel rejeitou o Messias e permanece um remanescente, ainda assim, Deus continua a ter um propósito para Israel étnico e não somente para aquele remanescente que crê em Jesus Cristo como Messias e como Salvador. É um pouco difícil concatenar isso teologicamente dentro dos sistemas teológicos que se desenvolveram, especialmente dentro da teologia reformada, da teologia luterana, até mesmo do catolicismo romano. E tanto é difícil isso que o próprio Paulo fala no verso 25. Porque eu não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Mistério na Bíblia, no Novo Testamento, normalmente se refere a uma verdade que estava oculta, que não está acessível plenamente à razão humana, mas que foi revelada por Deus para algum dos seus servos escolhidos e, por consequência, para o seu povo. Paulo usa essa palavra, portanto, para falar do mistério de que nem todos morrerão, mas alguns serão transformados, quando ele fala da ressurreição dos mortos. A linguagem do mistério ela aparece em outros momentos do Novo Testamento e ela tem essa ideia, algo oculto que agora é revelado. E Paulo diz, olha, em relação ao povo de Israel, eu falei aqui do remanescente, falei que Deus pode trazer de volta alguns que estão rebelados, mas eu quero que vocês saibam que há um mistério que vocês não devem ignorar, inclusive para que não sejam presumidos em vós mesmos, ou seja, para que vocês não presumam algo errado e se orgulhem contra os judeus. Há um mistério, e o mistério é que veio o endurecimento em parte a Israel. E é disso que Paulo falou, no início do capítulo 11. Israel, em parte, está endurecido, não crê no Messias. Veio esse endurecimento em parte, e esse endurecimento veio da parte do próprio Deus. Mas esse endurecimento veio, segundo a premissa, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Ou seja, até que chegue um momento, e aqui plenitude, a palavra plenitude também foi usada em versículos anteriores para falar da plenitude de Israel, ou seja, a sua restauração plena, e agora ela é usada de novo, a plenitude dos gentios, que muitas vezes, aqueles esquemas meio confusos de escatologia, o pessoal fala, não, a plenitude é o tempo que eles vão estar oprimidos. Israel, não é isso. Plenitude dos gentios é, na verdade, o número completo daqueles que serão salvos. E talvez, indique também um grande avivamento.
entre os povos, entre as nações, antes da vinda de Jesus Cristo. Conversões em massa, um grande avivamento. Os puritanos acreditavam nisso, né? Haverá, enfim, nós temos um grande avivamento antes da volta de Jesus. Quanto a se é de fato isso que Paulo está dizendo, é bastante discutível, mas é possível. É possível. Mas, de qualquer forma, indiscutivelmente, quando Paulo fala aqui da plenitude dos gentios, ele está falando de conversões dos gentios. Os gentios vão ser alcançados e haverá grandes conversões e o número de todos aqueles que devem ser salvos terá sido alcançado. Somente quando Deus salvar todos os não-judeus que devem ser salvos, depois que isso acontecer, então vem a terceira premissa. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Essa é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Haverá um tempo, depois que todos nós, não-judeus, nos convertemos, todos aqueles que ainda vão crer, vierem à fé, em que então todo Israel será salvo. E o que é todo Israel? Existem inúmeras oportunidades de interpretação de todo Israel. Inclusive, há pessoas que, eu diria que quase que com má fé, interpretam todo Israel como se referindo à igreja e não ao Israel étnico, né? E às vezes até se esconde um antissemitismo por trás dessa interpretação. Mas assim, todo Israel, à luz do contexto, de tudo que nós lemos, de tudo que nós expusemos aqui, como vocês acham que deve ser interpretado todo Israel? Parece meio óbvio, né? Todo Israel é todo Israel, é Israel, a nação de Israel, povo de Israel, Israel étnico. Isso é todo Israel. Se Paulo passa 3 capítulos falando de Israel, e toda vez que ele fala de Israel, ele está falando da nação de Israel, a nação de Israel, a nação de Israel, a nação de Israel. Agora chega aqui nesse versículo, ele vai mudar o sentido para falar de igreja. Olha, eu sou advogado e teólogo, e os teólogos, às vezes, como os advogados, têm essa aptidão de ir nos textos e procurar a interpretação mais difícil possível para justificar aquilo que eles querem acreditar. E muitos teólogos fazem exatamente isso com esse texto. O texto tem uma interpretação, quando tu lê, que ela flui claramente. Vocês aqui talvez, a grande maioria de vocês não é teólogo, mas vocês leem o texto e vão prestando atenção ao longo do capítulo 11, e quando ouvem falar de Israel, a primeira coisa que vocês pensam é Israel. É a nação de Israel. Mas aí depois eu digo, não pode ser o povo de Israel, porque por causa disso, por causa daquilo, e aí por causa dos nossos preconceitos teológicos, e por causa do sistema teológico, eu tenho que forçar o texto a se enquadrar no nosso sistema teológico, eu vou lá e começo, mas veja bem aqui Israel, tem um versículo lá em Gálatas que Paulo fala de Israel no sentido assim de todo o povo de Deus, que inclui os gentios e inclui a igreja, então ele está falando aqui de uma salvação geral de todo mundo e não só de Israel étnico. Não tem por que Paulo mudar o sentido de Israel aqui. Se ele está justamente falando que parte de Israel está endurecido, se ele está justamente falando para a igreja não se orgulhar contra o Israel étnico, por que ele iria mudar de sentido aqui e dar combustível para a igreja se orgulhar contra o Israel étnico? Quando Paulo fala, portanto, isso é o sentido mais claro e mais usual da expressão, e nós devemos aceitar esse sentido porque ele é o mais natural do texto bíblico, e não fazer ginástica hermenêutica e exegética para encontrar um outro sentido. Quando Paulo fala todo Israel será salvo, ele está falando do povo de Israel, ele está falando do Israel étnico, ele está falando da descendência física de Abraão, ele está falando dos judeus. E, claro, só um adendo aqui, viu? Todo Israel, na Bíblia, de uma maneira geral, quando a gente fala todos, unanimemente, é, na verdade, um termo genérico para falar a maioria do povo. Maciçamente o povo vai ser salvo e vai crer no Messias. Não quer dizer literalmente que todos os judeus que houverem na face da terra vai crer no Messias, ou que todos os judeus ao longo da história que morreram na incredulidade vão ser salvos. Não é isso que Paulo está falando. O que ele está dizendo é que haverá um tempo, depois que os gentios se converterem, depois que acabar o tempo de conversão dos gentios, em que o povo de Israel
maciçamente, em grande número, vai se converter e vai aceitar Jesus como Messias. E por isso ele cita um versículo aqui da profecia de Isaías, quando ele diz, virá de Sião. Paulo altera levemente o texto de Isaías, quando ele está mencionado na tradução do hebraico para o grego, e também no texto hebraico original, mas ele diz, virá de Sião, e não para Sião, mas virá de Sião, o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades, porque a salvação de Israel, ela é antes de tudo a salvação da sua incredulidade, da impiedade. Haverá perdão dos pecados, haverá reconciliação plena para com Israel. Mais do que uma salvação dos seus inimigos externos, mais do que uma salvação política militar, será uma salvação na qual haverá reconciliação entre o povo que herdou etnicamente as promessas de Abraão e o Deus Criador de todas as coisas. Essa é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados, uma provável alusão a Jeremias e a nova aliança. Então haverá um dia em que Israel será salvo. Haverá um dia em que o povo judeu será salvo. Quando isso vai acontecer? Bom, o que o texto bíblico diz é apenas isso. Depois que os gentios se converterem, depois que todos os que tiverem que se converter, não os judeus se converterem, aí haverá uma salvação plena de toda a nação, uma ampla maioria da nação de Israel será salva. Mas e a grande tribulação? Não sei, não pode afirmar, não se pode afirmar nada com certeza. Todas essas tentativas de ficar afirmando, fazendo escalas e tabelas e está acontecendo, tudo sempre deu errado. E provavelmente os judeus também faziam isso nos dias de Jesus, e por isso eles não aceitaram Jesus como Messias, porque não se encaixou no esquema deles interpretativo. Então nós não podemos aqui firmar e ficar encontrando sinais dos tempos em qualquer coisa. Alguns vão dizer que aqui a salvação de Israel, ela pressupõe Israel de volta à terra prometida, ou seja, o Estado de Israel, a volta à região que hoje se chama Palestina, mas que não era chamada de Palestina no passado. Alguns identificam isso, mas não com base no texto de Romanos, com base nos textos do profeta Zacarias e de outros profetas que parecem pressupor que Israel voltou de um exílio, está na terra e agora ele clama por um libertador e o Messias se revela a ele. Olharão para ele a quem transpassaram e prantearão como pranteia pela perda de um filho unigênito. Essa profecia parece indicar que Israel estará na sua terra quando isso acontecer. E, portanto, o Estado de Israel atual poderia, talvez, ser um desdobramento no sentido de que Israel está voltando para sua terra e haverá uma libertação no último dia do povo de Israel ali. Talvez, nós não podemos ser conclusivos quanto a isso, nem unânimes quanto a isso. Mas, claramente, o que Paulo quer ensinar aqui é que há salvação e haverá salvação para o povo judeu. E por quê? E aqui nós vamos nos encaminhando para o fim. Quanto ao Evangelho, e Paulo é bem claro quanto a isso, e Paulo não mede palavras. Hoje, nesse momento, assim como nos dias de Paulo, quanto ao Evangelho, eles são inimigos por vossa causa. De alguma maneira, eles são inimigos, e Paulo, antes da conversão, também perseguia a igreja, matou pessoas porque professavam a fé em Jesus Cristo. Por causa do Evangelho, no momento atual, eles são inimigos. Porém, a eleição, eles são amados por causa dos patriarcas. Mesmo na sua incredulidade, de alguma maneira, Deus ainda os ama e os guarda. Rodrigo, mas como que tu concilia isso? Porque eles estão... Paulo está dizendo que, de alguma maneira, por causa das promessas que ele fez a Abraão, isso aqui não significa que eles são salvos à parte da fé em Jesus Cristo, eles só vão ser salvos se crerem em Jesus. Mas, apesar disso, e por causa das promessas que Deus fez a Abraão, Deus ainda, de alguma maneira, conduz e guarda o povo de Israel étnico. Deus ainda faz isso. Por quê? Porque ele fez promessas a Abraão. E ele cumpre essas promessas. Ele preserva o remanescente, ele preserva o povo judeu ao longo da história, apesar da sua incredulidade. E assim foi no Antigo Testamento. Deus destruiu Jerusalém, Deus destruiu o reino de Israel, o reino do norte, Deus destruiu o reino de Judá, Deus os levou para o cativeiro, mas Deus nunca destruiu completamente o povo de Israel.
Por quê? Por causa das suas promessas a Abraão. E agora, hoje, ele continua a preservar o povo de Israel, apesar da sua incredulidade, apesar do ateísmo amplamente difundido entre os judeus, apesar de ideologias perversas amplamente serem defendidas, muitas vezes, no povo, entre os israelitas, apesar de tudo isso, Deus preserva o povo de Israel. Por quê? Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus não revogou as suas promessas com Abraão. A vinda de Jesus Cristo não é nenhuma pegadinha do malandro no sentido de, eu te prometi, mas na verdade eu estava falando de uma outra coisa, eu estava falando do perdão dos pecados. Alguns interpretam assim, mas não. Deus fez promessas a Israel e nós temos que levar a sério essas promessas para Israel. E é por isso que nós hoje podemos ter certeza da nossa salvação. Por quê? Porque Deus não volta atrás. Deus não muda de opinião e Deus não faz nenhuma pegadinha do malandro com interpretações, com mudanças de promessas. Não, eu estava prometendo outra coisa quando eu prometi isso. Não. Deus é fiel às suas promessas. E Deus é fiel às promessas que fez a Israel. Apesar da incredulidade, os dons e as vocações de Deus são irrevogáveis. Veja, e aqui nós não estamos falando novamente de salvação eterna, mas nós estamos falando que Deus deu a Israel a lei. Israel seria um intermediário para apresentar Deus ao mundo, a todas as nações. Israel falhou nisso, mas ainda assim Israel continua de alguma maneira dando testemunho do poder de Deus que conduz a história humana. Assim vós também, Paulo conclui seu raciocínio. Outrora foste desobediente a Deus, mas agora alcançaste misericórdia à vista da desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Nós somos desobedientes, mas alcançamos misericórdia. Eles agora são desobedientes, mas um dia eles alcançarão misericórdia por causa da misericórdia que nós alcançamos e com os ciúmes de talvez ver as nações se convertendo a Cristo, em algum momento eles também se converterão. E assim Paulo diz, porque Deus a todos encerrou na desobediência. Ou seja, judeus e gentios, todos nós somos iguais. Todos nós somos desobedientes. Todos nós carecemos da graça de Deus. Todos nós só podemos ser salvos por Jesus Cristo. Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. Em última instância, Deus usou misericórdia para com os gentios, para conosco. E Deus usa de misericórdia para com o seu povo e usará ainda mais amplamente de misericórdia para com a nação de Israel no futuro. Deus usará e Deus fará isso. E diante dessa verdade, e de tudo que Paulo falou lá no capítulo 9, a soberania de Deus na salvação, a responsabilidade humana nesse processo, o fato de que Israel rejeitou, estranhamente Israel rejeitou a salvação de Deus, mas ainda assim Deus não rejeita Israel e um dia haverá uma salvação universal em que grande parte da nação de Israel acreditará e se juntará a toda a grande multidão de povos, línguas e nações adorando o mesmo Deus. Quando isso acontecer, e Paulo vê tudo isso, ele tem esse vislumbre do processo de Deus de salvação ao longo da história, do seu controle da salvação e da história humana, ele então se curva diante de Deus em adoração, porque isso obviamente não é lógico à luz da razão humana, e ninguém esperaria que tal coisa fosse assim, mas é assim que foi, e pegou a humanidade de surpresa, pegou os sábios, os judeus de surpresa, e Paulo então encerra isso tudo, essa percepção da sabedoria e da glória de Deus com uma expressão de louvor. Profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. A sabedoria de Deus está muito além daquilo que nós podemos imaginar ou especular. E ninguém jamais, ao longo da história humana e da história de Israel, imaginou que Deus salvaria as nações e o seu povo dessa maneira. Deus está muito acima de nós. E por isso Paulo faz alusão aqui a textos do Antigo Testamento, a Isaías e ao próprio livro de Jó. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? A resposta óbvia é ninguém. Pergunta retórica. Ou quem foi o seu conselheiro? A resposta óbvia é ninguém. Ou quem primeiro deu a ele
para que ele venha a ser restituído com mérito? A resposta é ninguém, absolutamente ninguém. Porque no fundo, ao final das contas, tudo dele, por meio dele e para ele, ou seja, a origem de todas as coisas são dele. Por meio dele, ou seja, os meios que ele usa para cumprir seus propósitos, as coisas que acontecem, são por meio dele. E para ele, o objetivo de todas as coisas, o objetivo de toda a criação, o objetivo da nossa vida é para ele. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas e, portanto, a ele seja a glória eternamente. Amém. Como nós cantamos aqui. Tanto quanto Paulo expressa o seu maravilhamento com a glória e a soberania de Deus, nós também somos chamados a expressar a nossa gratidão e a nossa devoção a Ele. E eu encerro essa pregação apenas mencionando aqui algumas breves aplicações. E em primeiro lugar, este capítulo 11 nos lembra de um remanescente. Ao longo da história do povo de Deus, seja ela o Israel do Antigo Testamento, seja inclusive a igreja no tempo presente, muitas vezes Deus age por meio de um remanescente, quando parece que todos, inclusive a liderança religiosa, se perde, se corrompe, apostata, Deus continua mantendo a sua fidelidade por meio de um remanescente. E se em algumas circunstâncias das nossas vidas parece que tudo está errado, lembre-se que Deus vai cumprir as suas promessas e que Ele preserva o remanescente e que você não está sozinho. Você não está sozinho. Há 7.000 que não se curvaram, que não dobraram seus joelhos a Baal. Se parecer, graças a Deus que não é o caso aqui na nossa igreja, mas se em algum momento no futuro parecer que a igreja cristã, que a igreja evangélica como um todo está se desviando por um caminho que se aparta do Senhor, Deus promete que preservará um remanescente, assim como tem preservado um remanescente dentro do povo de Israel. A segunda aplicação é que, como Paulo diz, se é por graça, não é por obras. E aqui nós vemos a misericórdia e a severidade de Deus. Deus age para conosco e nós não podemos nos orgulhar do nosso mérito religioso, não podemos nos orgulhar da nossa fé, não podemos nos orgulhar daquilo que somos, porque o que somos é fruto da graça de Deus em nossas vidas. Reconheça, portanto, a ação de Deus em sua vida. Seja grato a Deus porque você foi alcançado. Não foi você que buscou a Deus, foi Deus que buscou você. Foi Deus que o chamou e Deus que o chama você hoje, nessa manhã também. Deus o chama para um relacionamento com Ele, para um relacionamento para a sua glória. Permaneça, portanto, na graça de Deus, fortaleça-se na graça de Deus. Tenha comunhão com a igreja, tenha comunhão com os irmãos. Adore a Deus e seja grato por Ele, portanto. Terceira aplicação. Somos chamados nessa manhã a orar por Israel e pela conversão dos judeus. Paulo desejava, e Isaac pregou isso quando falou no capítulo 9 também, Paulo desejava ardentemente a conversão do seu povo étnico, do povo judeu, do qual ele era descendente também. Nós também somos chamados a ter uma postura empática para o povo de Israel, para o povo judeu de uma maneira geral, ao redor do mundo. Para além de toda e qualquer ideologia, ore pela conversão dos judeus. Por mais que isso também pareça ofensivo aos judeus, o fato é que eles não vão alcançar a salvação por meio da obediência à lei, nem pela fidelidade a Yahvé, a Deus, pura e simplesmente, mas somente se aceitar o seu Messias, o seu enviado que traz reconciliação. Então ore pela conversão, não dê espaço também a antissemitismo no seu coração, na sua prática, no seu discurso. Isso não significa, evidentemente, endossar todas as práticas do Estado de Israel, e aqui nós entramos em questões geopolíticas e eu nem quero entrar nisso nessa mensagem. Mas o antissemitismo, como nós vimos na Alemanha nazista e como ainda se vê hoje crescendo grandemente ao redor do mundo, por motivos puramente ideológicos, o antissemitismo não tem lugar no meio do povo de Deus. Aqueles que são antissemitas estão debaixo da maldição de Deus e a Alemanha nazista é a prova disso. Eles serão destruídos em algum momento. Isso, novamente, isso não significa endossar tudo que os judeus fazem, mas significa que não pode haver espaço para antissemitismo no povo de Deus. E nem para a legitimação do terrorismo. Agora, portanto,
Ore pela conversão dos judeus, porque um dia Deus trará o seu povo, segundo as suas promessas, Ele trará esse povo de volta e eles crerão em Jesus Cristo. Isso nos lembra também que Deus não volta atrás. Ele é fiel, a quarta aplicação, Ele é fiel às suas promessas, tanto quanto é fiel a Israel. E por isso, meus irmãos, nós podemos ter certeza da salvação futura, certeza da salvação, certeza de que Deus cumprirá suas promessas para conosco. Por que nós podemos ter essa certeza? Porque Ele é fiel às suas promessas. Como eu falei ao longo da pregação, Deus não faz pegadinha do malandro, Deus não faz pegadinha conosco, Deus não fica inventando, eu te enganei com essa interpretação, agora na verdade tem um significado espiritual mais profundo. Não é assim. O que Deus prometeu, Ele cumpriu, e porque Ele vai cumprir suas promessas com Israel, Ele também cumprirá suas promessas para conosco. Se Ele não cumprir suas promessas com Israel, aí sim nós podemos ficar com medo. Veja, Israel esperava, que fosse ser uma nação que alcançaria a paz, e na verdade era tudo uma figura de linguagem. Na verdade, a paz veio para os inimigos de Israel. Não, porque Deus cumpre suas promessas com Israel, nós também podemos saber que Ele cumprirá suas promessas para conosco. Nós que éramos de oliveira brava e fomos colocados numa oliveira boa. E assim podemos ter a certeza da salvação. Para além do fato de que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e subiu aos céus, e esse é o fundamento da nossa segurança, da nossa certeza, também podemos olhar para o povo de Israel e termos a certeza de que Deus é fiel. Esse é o sentido de dizer Deus é fiel. Ele é fiel às suas promessas e Ele salvará o seu povo. Apesar de muitas vezes falharmos, apesar de muitas vezes pecarmos, e apesar de muitas vezes nos afastarmos, e talvez até sejamos temporariamente cortados, mas Deus é fiel e poderoso para nos reenxertar, para nos colocar, para fazer com que sejamos de fato o povo seu até a sua vinda. E assim, a última aplicação, eu já mencionei ela também, rapidamente enquanto expunha, mas diante de tudo isso, diante desse glorioso plano de Deus de salvação de todas as nações, de formar apenas um só povo, e nós, portanto, somos povo de Deus verdadeiramente, junto com o Israel fiel, o Israel que crê e que crerá no Messias. Assim, diante dessa realidade, dessa grandeza da salvação de Deus oferecida, o que nos resta é a adoração. O que nos resta é a doxologia, com que Paulo encerra essa sessão. A Ele seja a glória para todos sempre. O que nos resta é a admiração com a sua sabedoria. O que nos resta é a humildade diante da nossa ignorância e da mesquinhez dos nossos pensamentos. Não há nada que possa alcançar a mente de Deus, nada na mente humana é capaz de alcançar a mente de Deus, mas Ele nos revela a sua verdade, nos revela a sua vontade. E a sua verdade é que Ele nos salvará. E, portanto, a Ele seja a glória eternamente. Alegre-se na presença de Deus. Renda glórias, renda graças a Ele. Reconheça o seu senhorio sobre a sua vida. Una-se ao povo de Deus durante todos os dias para adorar e prestar glórias a Deus. Se o nosso conhecimento bíblico e teológico não redundar em doxologia, ou seja, não redundar em adoração, há algo errado com nós. Portanto, nessa manhã também, todos nós somos chamados a responder a palavra de Deus com adoração. Adore aqui, adore no seu lar, adore no seu dia a dia, o Deus Criador de todas as coisas e o nosso Redentor. Vamos colocar em pé e vamos orar. Deus bendito e Deus eterno, nessa manhã nos achegamos em Tua presença, te cultuando, te adorando, nos alegrando, Senhor, por tão grandiosa salvação que Tu nos deste por meio de Teu Filho Jesus Cristo. E é por causa dessa salvação que temos acesso a Ti. É por causa dessa salvação que permanecemos na Tua presença. É por causa dessa salvação que podemos ter a esperança e a certeza da vida eterna, da vida de comunhão contigo. Pai, que o Teu Espírito Santo fortaleça nossos corações nessa esperança, que possamos perseverar com fé nas Tuas promessas, Senhor.
que não venhamos a cair e a tropeçar como Israel de fato rejeitou o Messias e tropeçou e se afastou de Ti. Mas oramos, Senhor, para que Tu traga, sim, que traga salvação para o povo de Israel, para o povo de Israel étnico, que eles possam se juntar a nós em adoração a Ti. E que juntos, Senhor, o Teu povo possa se alegrar em Tua presença perpetuamente, Senhor. Fortalece a nossa fé ao longo da semana, fortalece a nossa fé ao longo dos dias, fortalece, Senhor, nossos corações, trazendo não apenas a fidelidade, mas a alegria de Te servir. A alegria, Senhor, de receber tão graciosa salvação, apesar do nosso não merecimento. É em nome de Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém.